Começando um quadro novo aqui no Sonho em Dança, Vitrine da Dança. E hoje a gente está com duas pessoas muito especiais. Dois bailarinos que fizeram história nos 20 anos do Sonho em Dança e que foram parte do teaser dessa edição. Eu estou aqui com Bruno e Maria, mas é óbvio que eles vão se apresentar, não eu. Vamos começar pelas damas. Oi, eu sou a Maria Tomé, prazer. A Maria é sucinta, gente, mas é a vida. É a vida, tá? Vai desenrolar. Mas eu vou passar pro próximo. Oi, eu sou o Bruno Manganelli, sou bailarino, tô aqui como bailarino e coreógrafo esse ano. E é isso aí, não sei muito bem o que dizer também. Uma pergunta direta. Dançar ou coreografar? No momento, mas acho que pra sempre vai ser isso, dançar. Eu acho que eu tô numa fase de transição. Pra mim sempre tinha sido dançar, sempre tinha sido estar no palco, mas tem surgido em mim uma paixão cada vez mais crescente pela criação. Hoje em dia é bem meio a meio, mas eu acho que daqui pra frente talvez a criação ou coreografar seja algo que tome mais conta de mim. A gente sempre fala que a dança ela transforma, né? Que ela tem um impacto. E ela chega na nossa vida em algum momento. No meu momento foi um momento muito especial de fuga, e que ela entrou como um furacão. E na vida de vocês, como ela entrou? A dança sempre foi uma paixão, assim, é um amor à primeira vista pra mim. Então, a partir do momento que a Maria conheceu a dança nunca mais ficou fora da minha vida. E a Maria sem a dança, assim, eu diria que não seria a Maria que vocês conhecem hoje. Então, uma parte de mim não estaria mais, sabe? Eu não estaria completa. A dança faz total parte de mim, sempre, desde pequena. Eu acho que eu nem sei se existiu um Bruno sem dança, né? Mesmo que não fosse uma atividade, mesmo que não fosse a minha profissão ainda. Quando eu era bebê, quando eu era muito pequeno, eu já dava play no rádio e eu ficava mexendo o popozinho, assim. Então eu tenho registros desde muito pequeno, assim, com a dança já tomando conta do meu corpo. Mas a partir do momento, e quem me levou pra dança, na verdade, quem olhou pra mim e falou assim, quem sabe tu dança? Foi minha mãe, né? Para um menino, e há muito tempo atrás, assim, talvez nem seja uma coisa tão normal, assim, ou deveria, né? Mas não, na época talvez não fosse tão corriqueiro. E ela falou, tipo, quem sabe tu dança? E eu fui muito despretensiosamente, tipo, vou fazer uma coisa diferente, uma atividade. E ali, eu acho que nem a Maria disse, assim, foi amor à primeira vista, assim, parece que tudo fez muito sentido, né? Fez sentido eu estar ali, fez sentido eu estar na sala de aula, eu estar no palco, eu estar envolvido com isso tudo. E nunca mais parei, né? Então a dança veio, tomou conta da minha vida e não saiu mais e nunca mais vai sair também. Dentro desse universo a gente sabe que tem muitas dificuldades. E eu não vou nem falar sobre dificuldades financeiras, porque isso é a parte. Mas a gente tem a dificuldade emocional. Então, se vocês puderem compartilhar esse momento com a gente, sabe? Porque as pessoas que vão assistir, elas precisam entender que o caminho ele não é só a medalha do festival, que até a medalha do festival, ou ser primeiro bailarino, ou ser grande bailarino, tem desafio. Então, se você puder compartilhar. Como ele falou, tem muito chão pela frente antes de uma medalha e eu acho muito mais bonito, assim, quando a gente luta pelo que a gente quer e não nasce pronto, assim. Então eu não nasci pronto, eu nasci com um sonho, nasci com um dom, mas que se eu não tivesse lapidado esse dom, eu não teria chegado aonde eu tô hoje. Eu ainda quero chegar muito além. Eu tenho sonhos plantados no meu coração, mas eu sei, só eu Deus, só eu e Deus. Não, eu não sou Deus, só eu. Isso a gente não vai cortar. A gente não vai cortar, porque a gente descobriu que Deus está no festival. A gente descobriu que Deus está no festival. Gente, eu vou virar meme agora. Vai! Essa foi a melhor, Não, faltou um ele no meio, tá? Mas eu e Deus, lá no céu, sabe? Deus no céu, Maria no terra. Não, que horror. Eu e Deus sabemos o quanto eu batalhei pra conquistar tanto esse prêmio quanto outros, mas isso não é o mais importante pra mim.
tem muito trabalho por trás, tá? Um trabalho árduo de anos que foram se construindo. E, assim, eu percebo uma evolução minha como bailarina, como pessoa, mas eu sei das minhas dificuldades, sei de tudo que eu tive que abdicar para conquistar o que eu conquistei. Então, assim, é gratidão por todo o caminho percorrido e correr para conseguir conquistar além. E não digo de prêmios, eu digo de metas pessoais mesmo. Eu me senti bem dançando. E é isso, acho que isso é o mais importante do que um prêmio em si, sempre vai ser. Se saiu bem depois desse buraco que ela fez aqui no nosso momento vitrine da dança. Bom, a Maria disse coisas muito que me representam, né? É um caminho que tem todo um lado bonito, é um caminho que tem todo um lado de holofote e de consagração em muitos momentos, mas existem muitos outros momentos por trás, né? Existem momentos de dor física, existem momentos de dor emocional, existem muitos momentos de frustração. Eu acho que, né, eu e a Maria, a gente troca muito sobre isso, e a frustração é uma coisa que está muito presente na nossa trajetória e na trajetória de muitas pessoas. Eu arrisco dizer que de todo mundo que trabalha com dança, mas a frustração faz parte, a insegurança faz parte, enfim, acho que todas essas coisas. E uma das coisas que a Maria falou, para mim talvez seja a coisa mais que pega, assim, que é abdicar. Pra gente estar aqui hoje, pra gente estar trabalhando com dança, pra gente estar vivendo de dança, vivendo a dança, a gente teve e segue tendo que abdicar de muitas coisas. Aquele não posso, tenho ensaio, ele é muito real, né? E fica cada vez mais real. Mas não é só um não posso, tenho ensaio, não vou poder estar hoje com vocês, meus amigos. É tipo, não posso estar com minha família hoje, eu não posso estar fazendo uma coisa que eu queria estar fazendo muito por mim mesmo, porque eu tenho, né, que fazer isso aqui. Mas é algo que a gente sabe que é abdicar por aquilo que faz o nosso coração pulsar, né? E a gente sabe que vai valer a pena. Em algum momento vai valer a pena. Às vezes demora um pouco mais para chegar lá, às vezes é mais rápido, mas a gente precisa dos dois lados. Precisa vivenciar a glória, precisa vivenciar o prêmio, precisa vivenciar os pontos altos, mas sabendo que em contraponto precisa vivenciar o lado negativo, precisa vivenciar as dores, os sofrimentos também. As coisas se contrapõem, elas precisam uma da outra. E uma coisa que eu acho muito incrível, assim, são duas pessoas diferentes, com corpos diferentes, vivências diferentes, e se encontraram para fazer um trabalho que foi que vocês apresentaram no ano passado. E essa experiência de vocês se encontrarem na dança, nunca dançaram junto, né? Foi a primeira vez. E o que é perceptível que um respeitou o espaço do outro e os dois brilharam muito juntos. Como foi isso para vocês? Eu já admiro o Bruno desde muito tempo, assim. Acho que eu conheci ele em 2020 e desde então eu admiro muito, muito, muito. Sempre tive muita vontade de dançar com ele, trabalhar com ele, trocar muito com ele. E isso foi sendo construindo ao longo dos anos. E aí chegou o ano de 2023 e a gente teve esse reconhecimento juntos, assim, e já admirando muito um ao outro. Então foi muito especial dividir esse prêmio com ele, assim, estar nesse lugar junto com ele. E depois disso, dessa premiação, não por isso, mas a admiração só foi crescendo. E a gente tá tendo mais trocas agora, tá tendo mais oportunidade de trocar agora esse mês. Então tá sendo bem especial. E ele é uma pessoa que contribui muito pra minha dança, porque eu adoro sempre quem eu admiro, eu roubo muitas coisas, assim, vendo, sabe? É quem me inspira, contribui muito pra minha dança. E ele é uma das pessoas que contribui muito pra minha dança. Eu fiquei até emocionada. Mas é que nem a Maria falou, assim, a gente já se conhecia à distância, né? Foi naquele período ali, a pandemia estava existindo ainda, e a Maria surgiu pra mim, tipo assim, uou, quem é essa criança, que na época era uma criança, né? Com 14 anos, e eu já adulto, assim, quem é essa menina? Eu quero muito conhecer ela, convidei ela pra fazer uma aula comigo no verão, assim. E a partir dali a gente começou a trocar, começou a se conhecer, ainda com alguma distância. A gente dança em lugares diferentes, e, enfim, situações diferentes de rotina, de vida pessoal, de vida profissional, e parece que a gente sempre queria se encontrar e não conseguia. Não encaixava agenda, não encaixava momento do ano, não dava certo. E aí veio esse reconhecimento, né, do meu trabalho, do trabalho dela ao mesmo tempo, e eu lembro de
Quando eu fui anunciada como melhor bailarina, eu tava no palco, tava subindo pra pegar meu prêmio e ela foi anunciada. E eu lembro de virar e, tipo, não peguei meu prêmio, eu fui abraçar ela pra gente ter esse momento junto, porque pra mim significou muito receber esse prêmio ao lado dela, que mesmo mais nova, né, com menos experiência de vida, talvez, mas, enfim, sempre batalhou muito, talvez até tenha dançado mais tempo que eu comecei um pouco mais velho na dança, e ela desde pequenininha, mas uma guria que tem muito para trazer para o mundo, para trazer para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, enfim, ela tem tudo para ganhar o mundo inteiro com a dança dela, com a arte dela, e aí a gente teve essa oportunidade de, tipo, a gente sempre quis dançar um duo. A gente sempre falou, vamos dançar junto, vamos fazer um duo. E nunca acontecia, porque, enfim, a vida às vezes não permite que a gente se encontre, né? E aí veio a gente recebeu esse convite para gravar o teaser, né, do Sul em Dança. E aí eu tava nervoso. Eu tô nervoso ainda de estar aqui com ela, conversando com ela do meu lado e da gente dançar hoje de noite. Mas eu fiquei nervoso de, tipo assim, meu Deus, eu vou dançar com a Maria, Como é que vai ser? Porque a gente não sabia muito bem como é que ia ser. E deu uma liga tão grande. A minha dança encaixou com a dança dela, o corpo dela encaixou com o meu corpo. E coisas que a gente decidiu na hora, que a gente criou na hora, deu super certo, ficou fluido pros dois. E, sei lá, era pra ser, né? Pra mim era pra ser esse encontro. E foi, só complementando, assim... Eu agora, refletindo, eu sentada aqui do lado do Bruno, acho que a Maria de 2020 estaria dando cambalhota, se ela soubesse do futuro, de verdade. Porque desde lá, acho que foi em 2020, que foi quando eu entrei no Gira, muitos sonhos começaram a crescer dentro de mim. E a grande maioria eu já consegui conquistar, então eu fico muito feliz disso. E, assim... O universo parece que estava falando, não é pra ser, esse encontro não vai acontecer, esse duo não. Mas aí esse prêmio fez com que a gente se conectasse mais, sabe? Então foi muito especial. Realmente o trabalho que vocês apresentaram é como se fosse um único corpo, né? E vocês quebraram uma barreira muito grande do universo da dança, de serem de lugares diferentes, escolas diferentes, e se juntarem para fazer um grande trabalho. Isso não é tão fácil. Mas tudo bem, a gente sabe que a vida de bailarino é essa correria, cada um dança lá. Mas agora, a pergunta que não quer calar, eu preciso saber um perrengue da dança. Ai, meu Deus. Um perrengue da dança, assim, tipo... Não me vem com, esqueci a sapatilha, esqueci a... Não, um perrengue. Vai, eu vou ter que pensar agora. Aí, sob pressão, eu não funciono, peraí. Eu tenho um que aconteceu, pode ser um perrengue de coreógrafo? Claro, óbvio. Tá. Há umas 2 semanas, eu e meu grupo, a gente foi dançar num festival de dança, fora do Rio Grande do Sul. E a gente tava lá, bonitinho, fez a passagem de palco, bonitinha ali, com todos os bailarinos. Eu tinha 14 bailarinos. E ao longo do dia, uma das minhas bailarinas começou a se distanciar do grupo. E ela começou a deitar. E ela começou a se encolher. E ela começou a se encolher. E ela saiu em um determinado momento. E a partir desse momento, ela não voltou mais. E ela, se duvidar, ela tá lá no banheiro até hoje. Eu não vi mais ela naquele dia. Eu só recebi uma mensagem dela falando: Bruno, me desculpa, eu não vou conseguir dançar. Ela tava com uma intoxicação alimentar. Já tava passando mal há alguns dias. Passou muito mal durante aquela tarde e ela realmente não conseguiu entrar. E eu tinha aquele bando de gente olhando pra mim e falando: o que vamos fazer? E eu falei: a gente vai dar as mãos. E a gente vai entrar nesse palco com uma pessoa menos e vai dar tudo certo. Deu tudo certo, tivemos um baita reconhecimento. Mas eu fiquei naquele momento assim de... Não tem muito o que fazer. Ela tá até agora em casa. Ela tá até agora lá. Ai, eu não consigo pensar num. De verdade. Eu não sei, agora eu não sei. Calma. Pausa. A gente vai ficar com aquele de Deus, então. O perrengue de Deus, que eu acho que é o melhor. Eu acho que é o melhor. Pessoal, a gente... Eu acho que eu tenho um, não é... Tá, vai. Pode ser. É uma coisa engraçada, que depois ficou engraçada nos bastidores. Quando eu fui dançar no Gran Finale, eu acho, com o meu solo da rampa, eu uso sempre uma correntinha que eu ganhei da minha mãe há uns anos atrás, que é um trevo da sorte. E aí, quando eu tenho figurino de gola alta, eu sempre danço com ela. Quando não tem, não dá pra usar, né? Porque daí aparece. E daí o meu solo tinha uma gola alta.
E aí eu dancei no sábado, deu tudo certo. Aí eu ia dançar ali depois na final, de novo solo. E daí eu tava trocando de roupa muito rápido, porque eu dançava tipo 7 coreografias e daí a última era meu solo. Aí eu tava trocando Ai, eu troco as palavras. Eu tava trocando de roupa muito rápido. E aí o meu colar tava no meio das minhas roupas. Ele deu um nó absurdo. E daí eu comecei a me desesperar. O Sérgio tava do meu lado, eu acho, que é o meu amigo. E aí ele já sabe como eu sou, né? E ele, calma, Mari, calma. Aí eu assim, meu Deus, eu preciso botar essa correntinha, senão vai dar tudo errado. Eu já começava a noiar, né? Vai dar tudo errado, eu vou cair da rampa, a rampa vai abrir. Não, preciso. Aí a Thalia foi quem salvou a minha vida. Ela pegou o colar, não sei como, no escuro dali da cena, ela foi, tirou, desenosou. E daí, em 1 minuto, eu coloquei, entrei, aí eu, graças a Deus. Aí eu pensei, vai dar tudo certo, né? Deu tudo certo. Mas eu tenho essas crenças, assim, meio estranhas. Gente, a gente encerra esse quadro Vitrine da Dança com o Bruno e com a Maria. Muito obrigado, pessoal. E com Deus, isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que esse material influencie você da dança a seguir seus passos.